Opa! Antes que pergunte, o Ray tá fazendo um servicinho extra, não pôde vir aqui agora, tá bom? Mas vamos falar de dois assuntos, basicamente. A continuação, ou uma parte ainda sobre alimentação dos corais, e vamos falar sobre uma questão que andaram me perguntando durante toda a semana, né, um comentário a respeito de preservação ambiental, a respeito de ter o aquário, né, como um banco genético, a importância do aquarismo dentro da sua casa. Bora! Fala, povo das águas! Cadê o Ray? Tá trabalhando? Ótimo! Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado aos meus antepassados, papai, mamãe. Obrigado aos meus seguidores, a minha família, minha esposa. Obrigado a vocês. Não esqueçam um curso básico de aquarismo disponível, cupom especial de desconto, né? Também nós temos o grupo VIP, faz tempo que eu não falo, né, do grupo. Temos também o livro, disponibilidade do livro, R$ 83 ainda para enviar a todo o Brasil. Nós estamos em maio de 2024, R$ 83. Toda a linha de suplementos aqui, AquaShow, melhor custo-benefício do mercado. É só entrar em contato comigo, DDD 11 98648 8382. Em breve, o website disponibilizaremos para vocês aí para compra via site, tá? Estamos em construção, bolando uma série de coisas legais, enfim, muitas novidades. Luminárias aqui, AquaShow, as luminárias híbridas e as luminárias de LED. Na híbrida você consegue o melhor dos dois mundos, não é isso? Como a gente sempre brinca. Olha só, pessoal, o último vídeo que eu fiz a respeito de alimentação para coral, alguns amigos meus, biólogos, o Alex, o Shen e outro pessoal também que a gente andou conversando, teve até algum comentário, o rapaz comentou sobre a alimentação do coral, e durante muito tempo, né, eu, em função dos livros, da literatura que eu tenho, os documentários que eu vi e tudo mais, e eu concordo com vocês que são tantos assuntos, dos quais muitos deles a gente percebe a não necessidade, né, assim, a falta de necessidade de você ter que estar analisando aquela situação específica, e com isso muita coisa não adianta. A ciência é rápida, ela a cada dia muitas coisas acontecem. Um grande exemplo que a gente tem no mundo científico hoje, apesar das fake news, das sensacionalistas, né, as chamadas sensacionalistas a respeito do James Webb, o telescópio espacial James Webb, que a gente vê constantemente aí no YouTube, nas manchetes, né, o James Webb vem, de fato, revolucionando a astronomia, a astrofísica, na concepção da criação, né, da formação do universo. Muita coisa acontecendo, e a velocidade com que o ser humano, né, com que a ciência se desenvolve a cada década, ela é muito mais rápida do que era na década anterior, e se for tratar de século, nem se fala. Nós, dentro desse século XXI, eu acredito que nós já tivemos muito mais desenvolvimentos dentro na ciência do que em todo o século XX. Então, são coisas que estão toda hora mudando. E sobre a alimentação do coral, como a gente sempre leu... um minutinho, tá? Desculpa. Como a gente sempre leu, estudou, que o coral basicamente era um animal que ingeria proteína animal, era um animal carnívoro, tá? Muita coisa vem se estudando a respeito disso, e veio a tal da polêmica de dosar ou não dosar fitoplâncton dentro do aquário. De fato, a cena que eu mostrei no vídeo anterior, quem não assistiu, volta lá e vê, vai verificar que eu coloco aqueles ovinhos de artêmia
e a gente dá aquela bisnagada. Gente, aquilo é muito pequeno. Geralmente, pessoas que não conseguem enxergar direito de perto não vai ver. Tem que botar óculos porque é uma poeirinha, né? E é aquela história. Normalmente, eu diria que 90% daquilo, talvez, não tenho esse estudo, mas será consumido pelo peixe, provavelmente antes do coral se alimentar. Por outro lado, tudo aquilo que o peixe ingere será transformado em fezes. E essas, diluídas dentro do sistema, fornecerão aminoácidos, fornecerão moléculas de lipídios, moléculas de proteína animal, enfim, uma série de compostos que serão aproveitados pelos corais como um todo, né? E, basicamente, a própria adição do ovo de artêmia num aquário bem maturado, com um sistema de iluminação bem dimensionado, utilização de rocha de qualidade com uma biota, uma microbiota adequada, muito provavelmente nada disso precisa ser ministrado, introduzido no aquário. E a questão do uso do fitoplâncton é que durante muito tempo eu bato nessa tecla de que não é necessário você estar dosando. E aí vem todo um estudo, vem todo um pessoal, biólogos inclusive, eu sempre brinco, né? Eu não sou biólogo, que me explicou a respeito de como é que isso de fato funciona hoje no aquarismo. E aí o Shen me mandou um texto que eu quero pedir licença para ler para vocês, o pessoal que gosta, né, que bater papo aqui comigo, tá? Onde a gente, antes de falar sobre a questão do aquarismo como uma preservação, eu quero tratar desse assunto aqui, tá? Então, na conversa com o Shen, onde eu perguntei para ele, falei, Shen, eu sempre estudei, eu sempre tive a informação de que o coral é carnívoro e que ele se alimenta, basicamente, não de fitoplâncton, mas de zooplâncton. E aí veio uma explicação bem legal dele, também do Alex. Entenda que certas coisas que são colocadas aqui, alguns biólogos não concordam, certas coisas que são colocadas de outra informação por outra pessoa, outros não concordam necessariamente. Então, por quê? Porque eu acredito que lendo isso aqui, a gente vai elucidar essa questão, tá? E vai tornar a coisa um pouco mais clara. E é bom a gente sempre estar corrigindo e aprimorando, né? Em prol de uma arte maior do aquarismo como um todo. Então o Shen me diz da seguinte forma: boa tarde, Alberto, tudo bem? Tudo bem, Shen? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Então vamos lá. Então, o seu conceito sobre a alimentação de coral, que são seres heterotróficos, que têm uma relação simbiótica forte com suas zooxantelas, que produzem a maioria dos seus nutrientes, é o conceito clássico, conceito básico clássico. Ou seja, dentro de um conceito básico, zooxantela e coral, essa simbiose, ela por si só já é suficiente para alimentar o coral, tá? E que, de fato, é um conceito que não está errado, ok? Na sua maioria dos casos. Porém, é aí que entram as questões. Nos últimos 20 anos, a gente teve bastante mudança na compreensão e estudo dos corais e a osmotrofia. Quem não sabe o que é osmotrofia, relaciona-se ao estudo da célula, é a atitude da célula que se alimenta por osmose, né? Ela vai lá e faz a osmose, fagocitose, aquela coisa toda. Tá? Quem quiser mais informações, é só digitar aí no Google, osmotrofia. E vamos que vamos. Então vamos lá. A osmotrofia é cada vez mais considerada, ou seja, a alimentação através da osmose. E o tamanho mais considerada, perdão, isso porque a dinâmica dos recifes é muito rápida. E o tamanho das partículas faz muita diferença na ciclagem desses nutrientes disponíveis no meio do recife de coral. Então, você tem tanto bacteroplâncton, fitoplâncton ou plâncton, que engloba isso tudo, né? De diversos tamanhos, e essa classificação também é bastante controversa, uma vez que é baseada muito mais em tamanho, presença ou não de cloroplastos, que identificariam uma célula de origem vegetal, ou compostos similares, e não por si na sua composição química de animal ou vegetal.
Ok? Então é possível que ainda há confusões em relação a um determinado organismo que você não sabe exatamente em qual ele se encaixa mais. Né? Se está no fitoplâncton, no zooplâncton, no bacterioplâncton. Então a gente fica, né, meio que perdido nisso ainda. E não na composição química lá. No caso, então, ainda tem muita coisa a ser desvendada nesse sentido. E em situações de aquário, a gente sabe que não tem o mesmo comportamento da natureza. Como quase tudo, né? Uma vez que na natureza você tem uma microfauna de bactérias e outros organismos em uma biodiversidade, né, daquilo que a gente tem em aquário bem diferente do que tem em aquário. A predominância de famílias são totalmente diferentes. Nos últimos 5 anos, olha que legal isso aqui que eu li, achei bem legal, onde tem sido feito um mapeamento de bactérias e outros organismos dentro dos aquários, mostram diferenças quando o aquário é mais novo, mais maduro. Então, quando existe uma suplementação com rocha natural, é de um jeito, com rocha artificial, é de outro. E por aí vão as mudanças, né? Só essa pequena variação já vai influenciar no que é disponível em termos de partícula e substância que o coral absorve dentro do aquário. Tendo presença ou não desses micropartículas, dessas partículas, o coral vai mudar o metabolismo dele em função do que está disponível. É uma adaptação. Você tem um coral à luz do sol, ele tem que se adaptar, ele já está lá adaptado. Você tirou, botou embaixo de um LED, dentro de uma loja, nova adaptação. Você tirou, botou embaixo de um HQI, nova adaptação. E tudo isso causa estresse, tudo isso pode ser fatal mesmo. Isso eu estou falando de iluminação, temperatura, alimentação, circulação e por aí vai. Então, isso tudo muda. Então vamos lá. Tendo presença ou não, ele vai mudar o metabolismo dele em função do que está disponível. Continuando, então hoje a gente tem essa situação de alimentação se desenvolvendo muito em função dessa questão da osmotrofia, da osmose. Onde o que importa é você estar dando partículas lipídicas, proteicas, aminoácidos, etc., e que possam ser produzidas ou não, aliás, que podem ser produzidas dentro do aquário, e aí entra o porém, mas que, na maioria das vezes, não são produzidas. Porque o aquário, ele está, nós aquaristas, né, de hoje, os aquários estão cada vez mais pobres. As pessoas querem o aquário cada vez mais clean, mais límpido, sem bactérias, sem alguinha, sem pelinho. O vidro tem que estar sempre limpo, né? Isso torna o aquário muito pobre. E a fim de resolver isso, nós teríamos 99% dos casos onde você pode manter o aquário com um bom sistema de iluminação. Porém, é esse 1% que pode fazer a diferença ou não. Algumas pessoas discordam disso, outras concordam. Até porque esse número pode nem ser 1%. Pode ser que seja maior, pode ser que seja menor, enfim. São coisas que estão em aberto, tá? Eu disponibilizo para vocês na descrição um link, tá? Do Lipid Biomakers, onde a gente tem um estudo realizado relacionado a isso, tá bom? Então, quem quiser ter mais informações, entra lá, pede para o Google traduzir, quem não lê inglês, e vida que segue. Então, o artigo que eu estou enviando tem uma série de outras referências que levam a esse artigo, né? Dele você pode partir para outro, e aí a gente vai conseguir uma boa base para compreender e tentar encontrar aquilo que a gente procura no sentido de relação à alimentação do coral. Mas realmente assim, osmotrofia, ou alimentação por osmose, principalmente nessa situação de ambiente natural, com muito estresse térmico, com estresse nutricional, com eutroficação, presença de poluentes na água, né, no meio ambiente, no ambiente, por causa do que a gente joga da terra para o mar, etc., e as diferenças de níveis do mar, etc., você vai ter que cada vez mais, você vai ver que há cada vez mais importância na consideração dessas partículas que estão presentes em um recife natural ou não, tá bom? Principalmente quando a gente está falando de animais tipo SPS ou até soft, que não tem um aparelho gestório de forma notória, como alguns LPS têm, e então o sistema de captura depende muito de que a partícula seja pequena. Então, alguns
corais, você percebe que a fagocitose, a captura do alimento é bem visível. Ele fecha o pólipo e consome. E aí ele consegue fazer isso com macro, né, partículas, com alimento particulado relativamente grande. Muitos dos softs que tem as bocas pequenininhas, você pega um leather, por exemplo, é microscópica, né, aquela coisa quase microscópica. Então, isso aí é algo bem recente e é muito complicado fazer um estudo em campo disso, visto que o volume da água, as correntezas e a própria variabilidade do tempo de luz em cima dos corais, enfim, uma série de situações que mudam, né, a cada instante. Então, se fazer esse tipo de experimento em aquário, acaba não sendo efetivamente exato, pela diferença de populações bacterianas, pela biodiversidade de alimento, pela diversidade de alimento, perdão, etc, etc, etc. Então, tem muita coisa a ser desenvolvida nos próximos anos. Ele fecha aqui comentando sobre as clássicas tridáquinas, né? Que é engraçado, no meu tempo, as tridáquinas se conseguia, inclusive no livro do The Reef Aquarium do Jules Sprung, a gente conseguia manter tridáquinas relativamente por longos períodos, por muito tempo, tudo mais. E de um tempo para cá, né, até o final, ele comenta que até nesse final de semana, um dos tópicos quentes de discussão foi a respeito da tridáquina, porque tanto Paulo Riff como o Riff Builders estavam falando sobre por que é que hoje em dia está tão difícil de manter tridáquina viva. Assim, há muitas opiniões a respeito disso, tá? Alguns relacionam isso à questão da alimentação, e que se não fizer alimentação, não fizer, né, a colocação de fitoplâncton, a colocação de zooplâncton, etc., de fato o tempo de vida delas estão sendo mais curto, mas os clássicos do aquarismo insistem que aquários baixos, muita eliminação forte, né, água natural, rocha viva, assim, é o caminho do sucesso para a tridáquila. Mas muitas coisas ainda estão em aberto. Então, a gente tem casos que nem o aquário do Waikiki, ele menciona aqui, eu não entenda que eu estou reproduzindo aquilo que foi falado, tá? Que tem tridáquinas há 30 anos, viva, né? Parece estar tendo problemas. Aquarista que tem tridáquinas há mais de 10 ou 12 anos, e aí o ponto comum que a gente sempre encontra é os 3 fatores. Luz intensa com HQI ou T5, aquários bem montados com rocha natural, aí que você garante uma diversidade bacteriana, tá? Diferente no sistema e diferenças no sistema e eventuais trocas de água com água natural. Então, são os 3 fatores muito bem estudados para entender por que que hoje você compra uma tridáquina e tem que ficar dando muita alimentação, como fitoplâncton, por exemplo, porque no caso delas a absorção é via a fitoplâncton, mas mesmo assim não é qualquer fitoplâncton que serve, porque aí é questão de tamanho, composição de partícula, e apesar de você ter mais tridáquinas, facilidades de cultivo, tem fazendas, né, produtores disso aí, você tem uma taxa de sobrevida muito menor, com muitos exemplares morrendo com 3 ou 4 anos do nada, tá? E a gente está entendendo cada vez mais que ele opina que cada vez mais é pela desnutrição. Não sei, Shen, pode ser que seja pela desnutrição? Pode, claro. Mas por que é que vivia tanto tempo antes com esses fatores? Rocha natural, água natural, uso de HQI, e a bicha ia que ia, né? Ia que ia. Então, assim, como ele diz, é um livro aberto, com muitas centenas de milhares de páginas escritas, mas que daí para frente você tem centenas de milhares de páginas em branco. Fica no ar essa questão, tá? A gente ainda tem muita coisa para aprender e ensinar também. E obrigado aí pela participação. Mas, bom, voltando agora para a segunda parte do assunto do vídeo, eu quero agradecer ao José Monte de Andrade, Recife, Pernambuco. A pergunta que ele fez, né? Devo parar o aquarismo por questões ambientais? Então, vamos ver. Olha só. O que não é um assunto tão, assim, não discutido ao longo dos anos aqui no meu canal. Eu tenho, inclusive, não no livro
no primeiro livro, no livro todos que a gente disponibiliza para vocês, mas esse livro novo eu tenho um capítulo e meio, porque eu falo isso num capítulo específico sobre a preservação, o aquarismo e preservação, e num outro capítulo, quando eu falo a respeito do coral e do aquário, eu volto a frisar determinados pontos de suma importância nessa questão. Eu prefiro não mencionar o nome do canal, mas todos vão saber que canal que é. Eu até sigo né, o canal. A pessoa, assim, gosto muito dos vídeos dele, bem legal. Ele, aquários de alga, perdão, lagos, né? Aquários de lagos, né? Ele tem bastante coisa a respeito do lago que ele tinha, muito bonito, por sinal. O aquarinho dele lá indo de vento em popa, muito bem. Mas, de repente, a pessoa achou que manter aqueles bichos, manter o peixe dentro do aquário e no cativeiro, era uma coisa errada, aquilo, ele começou a não se sentir bem com aquilo. E eu entendo, eu passei por essa fase, e vez por outra, quando eu vejo algum coral ou uma perda, sabe, em massa, como eu vejo às vezes algum cliente chega e fala, Alberto, esqueci, meu aquecedor travou aberto lá, ligado, esquentou, cheguei em casa, tinha pirão, tinha sopa de coral dentro, morreu peixe, morreu. Aí o cara compra um peixinho, botar lá dentro, odinho, morreu tudo. Aí o cara compra uma espécie qualquer da vida, uma própria, vem com buto. Oh, meu Deus do céu. Enfim, isso são situações em que é engraçado, mas para você ter, assim, a cabeça no lugar, você precisa ser um pouco, olhar de fora a situação. Não são raras as situações em que, na natureza, a perda, o extermínio de uma comunidade, extermínio mesmo, às vezes, de uma população num determinado biota, acontece, e não é por intervenção humana, tá? Independente de questões de aquecimento global, de não sei o que, de El Niño, ou seja, independente de qualquer coisa, às vezes você tem um vulcão, uma ilha paradisíaca, estava tudo muito bem, um atol maravilhoso, e um vulcão que ainda está ativo, porém adormecido, volta à atividade, volta à erupção, e detona, queima, mata tudo que está ali ao redor em quilômetros. Quer dizer, é uma coisa, né, que a gente olha e fala, meu Deus, que pena, que dó que dá. Então isso na natureza acontece apenas por uma questão, controle de natalidade. Quando está tudo em equilíbrio, quando está tudo, né, no universo, não só no planeta Terra, mas quando as coisas estão em equilíbrio, o morrer é só uma consequência porque está sendo criado outra coisa. Então, nascer e morrer são apenas situações. E elas vão continuar acontecendo dentro de uma coisa chamada equilíbrio biológico. A lei da oferta e procura, a lei do mais resistente, do mais inteligente. E ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, das eras, nós temos a formação do planeta tal qual ele se encontra hoje. Então, essa questão de morrer, de repente, uma comunidade, morrer um monte de bicho, isso não é uma coisa causada apenas por um aquecedor que foi lá e morreu e travou ligado. Isso acontece no ambiente natural e eu não estou falando porque foi jogado lixo, porque foi jogado veneno no rio, porque foi jogado esgoto. Não, estou falando porque é assim, a natureza é assim. Um tsunami, um terremoto, um maremoto, um furacão que passa lá onde tem os corais, está quebrando, detonando tudo. Isso aí está cheio de vídeos mostrando. E não é uma coisa que depende da intervenção humana, da presença da mão humana para que isso aconteça. Dentro do nosso aquário, a gente precisa parar de olhar para ele como um mero lugar onde você tem um objeto de decoração. Funciona simples assim, tá? Olha só, eu vou fazer uma comparação que eu não sei se cabe aqui, mas eu me lembro de uma paciente que eu tratava dela e ela tinha um cachorrinho, tá? E essa paciente era nova, ela tinha coisa de 20 e poucos anos. E morreu o cachorrinho que ela tinha, né, praticamente assim, desde os 5 anos de idade, né, ela tinha esse bichinho. Ele estava com 15, 16 anos, sei lá, já bem idoso o cachorro. E aconteceu que ela perdeu esse cachorro
E assim, o sofrimento muito grande, eu passei por isso, né, com gato, com cachorrinho, eu tive pastor, eu tive seta, enfim. E eu sei como é que é essa situação. E eu lembro que numa conversa com ela, sabe quando vem um insight assim, eu do nada, né, do nada, eu conversando com ela, ela muito triste, ela me disse, eu nunca mais vou querer saber de ter outro animal na minha vida. Porque, olha, eu não quero passar por essa dor novamente e tudo mais. Aí eu parei e pensei, falei, quanto tempo vive um ser humano, fulana? Ela ficou assim, falei, você acha que se você viver por 70, 80 anos, vamos botar 80 anos, você consegue ter quantos animais você consegue cuidar em 80 anos? Uma conta bem rápida, tá? Vamos botar aí que cada animal viva 15 anos, a cada 30 anos 2, 60 anos 4, 80 anos 5, 6. Então pelo menos 4 ou 6 animais, de 4 a 6 animais, talvez 7, você consiga ter ao longo desse tempo. Você passaria 6, 4, 5, 6 vezes por essa dor, por esse sofrimento. Mas o animal, ele passou 14, 15 anos feliz. Você deu a esse animal aquilo que você podia dar de melhor. E se você não fez isso, o universo, Deus, a natureza, ela te dá a oportunidade, depois que você perdeu o primeiro bichinho, de entender que se você disser assim, não, eu não quero mais bicho, não significa que não vão existir animais precisando de ajuda, precisando de carinho, de amor, de cuidado. E a nós, seres humanos, por egoísmo, não vamos pegar aquele bicho porque o momento de sofrimento que eu vou ter por conta da morte dele é maior do que os 10, 12, 15 anos de alegria que eu vou ter do lado dele. Nada daqueles 15 anos são suficientes para me fazer bem, para me deixar bem, em função do que eu vou sofrer por não aceitar algo que é natural. A morte do animal foi natural. Ah, mas tem o caso de acidente, caso que morre, por exemplo, são fatalidades, são coisas que o ser humano está sujeito a isso. Mas o importante é você entender que o universo te proporciona a condição, a possibilidade de você ser um ser humano melhor por 4, 5 ou 6 gerações de animais, de cachorrinho, de gatinho, seja lá de que bicho for, ou de peixinho. Se um peixe palhaço vai viver 10, 15 anos, 20 anos no seu aquário, e durante todos esses 10, 15 anos, ele não está preso. Ele está dentro de um ambiente onde você está trazendo a ele a melhor condição possível, onde ele não tem predadores, onde ele está sendo alimentado, onde ele busca alimentação, onde ele está sendo cuidado, amado. Amado. Então, tirar ele, às vezes, quantas vezes a gente, né, imagina a cena, você pega um peixinho, bota ele no aquário, acha que ele não está feliz, aí o que você faz? Joga ele no mar, e no outro dia você vai lá ver alguma coisa, botou um chip nele para saber, foi comido por outro, virou alimento. E você vai ficar triste? É a natureza, é assim que funciona. Então, como é que a gente faz uma situação, ou pelo menos como é que eu acredito que nós deveríamos fazer? É apenas a minha opinião, tá, pessoal? É apenas a minha opinião. Adote um animal, cuide do animal. Deixa de ser egoísta e pensar que ele vai morrer e com isso quem vai sofrer é você. Não é o caminho para você tornar o planeta, tornar o mundo melhor. E quando você decidir que não é um cachorro, que não é um gato, que não é um hamster, tá? Que é um coral, entenda que é um ser vivo. É um ser vivo. Entenda que se é um peixe, é um ser vivo. Eu recebi hoje um pedido de orçamento de uma luminária, mas pode ser fraquinha, porque eu vou querer só peixe e male-male uma anêmona. Não existe luminária fraca ou forte. Existe luminária errada. Não existe iluminação mais ou menos. Existe iluminação correta, boa, e iluminação errada, ruim. Você pode ter uma luminária que custa 20 mil reais, iluminando um aquário, né, que seria para um aquário de 500 litros, iluminando um aquário de 50 litros, que vai matar tudo, que não vai servir. Então não é o valor, é a concepção, é o projeto. Né? É isso que custa, que tem valor. E nessa concepção, você precisa olhar para o seu aquário e dizer, isso não é um aquário, isso é um banco genético. Quem primeiro utilizou essa expressão no Brasil
foi o Alberto Bacelar. O Alberto Bacelar olhou para um aquário numa palestra que eu fiz e eu olhei e falei, não, isso aqui é um banco genético, é um local onde você armazena DNA, informação genética, para que, se o tsunami, se o furacão, se o El Niño, se o aquecimento global, seja lá o que acontecer, intervir e estragar, matar, quebrar, a gente tem uma reserva. Desligou, agora vem. A gente tem uma reserva, E essa reserva biológica está aqui, ó, aqui dentro. Por isso, eu entendo quem pensa como o nosso amigo pensou, né? Respeito, ele não está errado, é uma forma diferente de pensar, não é uma forma errada de pensar. Há uma grande diferença nisso, e isso fique bem claro. Existirão 1000 opiniões, 1000 contestações, 1000 argumentos, onde ele vai provar que, de fato, a visão dele é mais humana, é mais próxima da realidade. Mas, em contrapartida, eu terei mais 1000 argumentos mostrando que, muitas vezes, o ambiente natural, por si só, não é, de fato, o ambiente mais seguro, o melhor ambiente para aquele animal. Não é. Tá? E ao longo de todos esses anos, né, quase 40 anos de aquarismo, a gente percebe isso. Enfim, realmente eu teria, assim, horas conversando sobre isso. Teria mais outras 1000 horas falando sobre as tridáquinas, sobre o comentário do Shen, sobre outros comentários que a gente lê aqui no canal. E eu aguardo o seu comentário. Não esquecendo, nós temos o curso básico. No curso básico você vai ter o beabá. Você vai ter a informação de quanto de rocha, quanto de circulação. Deixa eu falar uma coisa bem rapidinha a respeito disso. Esse negócio de dosar... eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou fazer o próximo vídeo, gente. Eu não vou falar disso, não. O que seria que você está falando, Alberto? 10 quilos de rocha para cada 100 litros d'água. A água do mar natural não pode ser usada porque a água do mar Atlântico é diferente da do Pacífico. A quantidade de luz por watt, 1 watt-litro, não pode ser aplicada porque depende do par, depende do não sei o quê, do lumens, depende do espectro, depende. O que mais? A circulação de 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, depende, porque se for um coral de um tipo você quiser outro, e se for de outro, é outro. Então eu vou pegar, eu já falei 4 itens, né? Se eu não lembrar assim, já serve de resenha para eu poder montar o próximo vídeo. Mas eu vou falar sobre o método Alberto Bacelar e as contestações gerais que a gente encontra no mercado dos outros colegas, das outras opiniões que eu acompanho aí ao longo dos dias, né, a respeito dessas afirmações que a gente faz aqui. Tá bom? Eu espero ter sido claro. Agradeço de coração. Vem cá. Cadê o Ray? Ray! Tá bom. Tá ocupado ainda. E Shen, valeu. Alex, valeu. Seguidores como um todo, valeu. Não esquece do like, pessoal. Tá? Curso básico, meu Deus do céu. Curso básico, pede o cupom de desconto, tá? Grupo VIP, livro, disponibilidade do livro Aquários Marinhos de Recife de Corais para todo o Brasil. Luminar, suplementos, toda a linha de suplementos aqui Aquashow. O vídeo passado eu esqueci, né? Me falaram, Alberto, você não deu a propaganda do suplemento. O pessoal vê, galera, o pessoal vê tudo. E já viu, né? E, por finalizando, né? Luminárias aqui Aquashow. O melhor dos dois mundos, luminárias híbridas, HQI e LED e luminárias de LED. Sempre quem fica até o final sempre tem uma canjinha, né? O vídeo passado muita gente não ficou e perdeu o movimento da maré subindo, descendo. Aí, Alberto, você é besta. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai, mamãe, aos meus seguidores, a minha família, a minha esposa. Obrigado a vocês. Fui! Mas eu vou! Sempre vou.